Giovanni Santos, jornalista paraibano com premiada atuação nos veículos de comunicação mais importantes do estado. São 15 anos de carreira, tendo passado por 7 emissoras de rádio. Além de comunicador, é palestrante e educador. Atualmente apresenta um rádio-jornal na Lagar FM 87.9 em Campina Grande e cursa pós-graduação em desenvolvimento regional pela UEPB. Giovanni Santos, como surgiu sua opção pelo radialismo? Eu quero cumprimentar você, Edson, inicialmente, abraçar a todos que vão ter acesso a esse material, dizer da enorme alegria de falar sobre essa temática, porque me apaixonei por rádio, principalmente pelo veículo de comunicação em si, dada a cultura de nós, sertanejos, sou natural de Souza, no sertão do estado, temos naquele veículo o único veículo de comunicação popular e acessível de fato para as nossas demandas. Ainda sou do tempo em que nós recebíamos correspondência de parentes que estavam fora por meio do rádio. O jornalismo praticado no ambiente radiofônico era para a gente a única forma de acesso a notícias da segurança pública e da política, principalmente. Ao longo de sua carreira, que principais modificações você pontua no rádio e como se deu a sua própria adequação a essas mudanças? Eu, quando iniciei uma emissora de rádio, necessitava de um espaço para realizar um treino, uma locução, e o horário que nós utilizávamos era o horário da Voz do Brasil, habitualmente das 19 às 20, agora está flexibilizado. E aí, quando a emissora era retirada do ar, porque essa é uma opção, nós nos dedicávamos ali a realizar a gravação de spots comerciais e também de algumas reportagens que necessitavam ser gravadas. Tivemos que nos adequar, sair da cartucheira, nos adequar especificamente ao software, ao playlist, basicamente, aos softwares de edição de áudio e principalmente compreender a interação com o ouvinte, que deixou de ser tão somente por meio de uma linha telefônica e passou a ser principalmente por meio das redes sociais. Falando nisso, a internet, tanto como fonte de informação quanto como meio de sua transmissão, está de certa forma configurando um novo rádio. Como sobreviver diante dessa realidade? Principalmente estudar. O profissional da comunicação que opta por estacionar no tempo no tocante à atualização de sua bagagem intelectual, de sua formação técnica, porque é necessário aliar a formação técnica, o uso do instrumento é importante, mas principalmente um cabedal de conhecimento sobre a própria história do lugar onde se vive. E aí nós traduzimos de maneira macro isso, não apenas no município, no estado, mas no próprio país, compreendendo também a conjuntura internacional, porque o bom radiojornalista, ele é instado a falar sobre todos os temas a qualquer momento, porque, como eu disse no início desta conversa, somos treinados no batente, fomos forjados no fogo e aprendemos, por meio disso, a improvisar muito bem, minimamente eu diria. De que forma é construída a credibilidade do jornalista que opina no rádio? Principalmente sendo sincero ao ponto de dizer que imparcialidade em jornalismo não existe. Eu diria até que não existe em lugar nenhum, mas no nosso campo discursivo em específico, no campo da comunicação, não há essa neutralidade, como historicamente esse discurso se retroalimentou por inúmeras razões que eu não vou abordar aqui. Informando ao ouvinte que existe uma diferença entre ser imparcial e ser isento. Eu opto por isenção. Na isenção eu busco ou adoto uma postura de parcialidade, mas respeito outras visões diferentes das minhas, nos mais diversos temas, e busco ali tentar realizar um debate. A opinião final caberá ao ouvinte formar. Como você enxerga a forma como está sendo feito o radiojornalismo opinativo na Paraíba, em que se percebe um flagrante imbricamento com a política partidária? Como manter o necessário distanciamento de um partido político para a emissão de uma opinião sensata?
A sua pergunta é extremamente perspicaz e eu diria de todas as realizadas até aqui, aquela que me permite dizer que a mídia, em específico o rádio, essa que nós estamos abordando nessa entrevista, está nas mãos de 5 ou 6 pessoas no Estado que detêm todo o poder, numa coisa que eu acho extremamente danosa, que é a formação de rede. A formação de rede, ela apaga os nossos regionalismos, acaba com as diferenças e pasteuriza principalmente aquilo que vai ser levado enquanto notícia para os diversos rincões do Estado, né? Nesse momento, o que acontece? A linha editorial da empresa passa a adotar discursos políticos partidários até, o que não é de todo ruim. Nós precisamos compreender que comunicadores são pessoas como outras quaisquer, podem inclusive ser filiadas a partidos políticos. Todavia, o bom senso leva-nos a dizer que, mesmo que você seja de uma linha conservadora ou de uma linha progressista, é necessário estar aberto ao debate e, no mínimo, ouvir o contraditório. O respeito ao contraditório cabe na Constituição, mas cabe também em um rádio-jornal. Você acredita que um jornalista no rádio, ele consegue se manter fiel aos seus próprios princípios, independente do meio de comunicação em que ele esteja? Você acha que o meio de comunicação, por exemplo, que está nas mãos de um político, permite a esse jornalista opinar de forma isenta, inclusive criticando o próprio partido ao qual pertence o proprietário da emissora? Não é uma atividade fácil, porque de per si a cultura política, a nossa elite política, ela é burra. Ela não é uma elite política que preza por valores democráticos, que são uma grande balela. Ela é extremamente voraz no sentido de reter os meios de produção para assim poder se perpetuar e se reproduzir. Todavia, evitando radicalismo e extremismo, eu digo que é possível se adequar. Não que você vá, obviamente, e isso não acontece não apenas no rádio, mas em lugar nenhum, bater de frente com o dono da empresa, que ninguém é doido de fazer uma coisa dessa. Mas agora você pode, fundamentalmente, estar em um ambiente que não lhe cause tanto dano ao seu campo mental, emocional, e ali desenvolver uma boa atuação, que o diga a própria equipe do Jornal Nacional, se nós formos falar em um parâmetro nacional, porque ali nós temos uma equipe que compreende a linha editorial da empresa, por exemplo, e a segue rigorosamente, optando muitas vezes, inclusive, a não opinar, por entender que a notícia por si já vai falar. Como lidar com a multiplicidade e, por vezes, até ferinos e mesmo desrespeitosos comentários dos ouvintes internautas que discordam de sua opinião? Eu aceito toda e qualquer crítica direcionada a mim, desde que não invada a esfera pessoal, porque, como eu disse, também sou um ser humano. Então, tenho meu conjunto filosófico, meus ideais de vida e por aí vai. Me pauto, e aí eu tenho de ser bastante legalista, porque a atividade de comunicação hoje precisa minimamente estar atrelada a um cômputo constitucional. Eu tento segui-lo rigorosamente. Então, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedada ao anonimato. Volto a repetir, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ao anonimato. Você pode criticar quem você desejar, pode fazer a acusação que você desejar contra quem você desejar. Agora, saiba que se você estiver difamando, caluniando ou injuriando, irá necessariamente responder, e mesmo que a lei de imprensa tenha sido revogada, há mecanismos no direito civil que habilitam aquele que foi ofendido a buscar a reparação junto ao veículo e junto ao profissional. Aceite toda e qualquer crítica, desde que seja bem fundamentada. O rádio, como qualquer outro meio de comunicação, é tido como formador de opinião. Você se vê como alguém que consegue formar a opinião de alguém
E que peso isso pode ter na pessoa Geovani Santos? Essa pergunta que você faz e esse trabalho acadêmico que nós estamos desempenhando aqui é algo que, se ficar guardado, daqui a 10 anos for consultado, vai poder ser bastante estudado, porque não apenas o rádio, a própria TV e outras plataformas estão perdendo aquele status de detentora tão somente da massa, da formação de opinião, agora para uma plataforma como o YouTube, né? E o YouTube, por exemplo, por meio da comunicação de streaming, está trazendo uma nova realidade. Nós não temos apenas radialistas, jornalistas, publicitários, educomunicadores. Agora nós temos youtubers. Inclusive em Campina Grande é possível fazer um curso de youtuber por R$100. Já é uma profissão, e é uma profissão louvável até. A forma como eu me importo na minha condição profissional impacta bastante no cidadão Geovani Santos, porque, volto a dizer, quando estou sozinho, longe dos meios e da mídia, né, sinto falta necessariamente de estar em interlocução com a população, por interesses pessoais e principalmente por interesses profissionais, porque a gente precisa fazer a feira. Deixa eu te fazer alguma pergunta sobre algum assunto que você gostaria de abordar? Um assunto que eu gostaria de abordar, eu acho que a própria parte discursiva do veículo rádio, que hoje não apenas adota uma postura sensacionalista ou policiaresca, trazendo informações que apenas maculam a imagem das pessoas, mas uma multiplicidade de discursos, quer seja o próprio discurso político está ali presente, foi inclusive tema do meu trabalho de conclusão de graduação em comunicação social, né? O próprio discurso da educomunicação, que está muito presente. E uma coisa, Edson, que eu preciso dizer, até pedindo desculpas, porque eu prometi para mim mesmo que em todos os espaços que eu ocupasse, para falar sobre jornalismo, eu iria dizer isso, de que jornalistas não são maiores que radialistas, radialistas não são menores que repórteres, educomunicadores não são menores que jornalistas. Nós precisamos acabar com essa categorização que serve tão somente como nomenclatura, e isso é louvável para uma própria codificação junto ao Ministério do Trabalho, mas nós precisamos nos entender como profissionais colaboradores de uma atividade fundamental. O jornalismo profissional, nesse momento que nós estamos vivendo no país e no mundo até, ele é imprescindível. Então, eu não compreendo como alguns profissionais acham o rádio um veículo menor, ou a televisão um veículo maior, ou o YouTube um veículo menor, e por aí vai. Precisamos acabar com esses separatismos e entender, todos, inclusive quem não tem graduação, é comunicador, basta ter talento.